boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Todos vocês também que nos acompanham pela internet. É um prazer, um privilégio, mais uma vez, estar aqui compartilhando a palavra de Jesus, a palavra de Deus com vocês. Eu acho que já foi avisado, nossos pastores estão em viagem, lá na CBB, Convenção Batista Brasileira, está tendo agora a assembleia, da convenção, lá em Foz do Iguaçu. Então todos os pastores estão lá. Pastor Ilquias está presidindo, a reunião, a assembleia. Pastor Nildo também está para lá. Pastor Vilibaldo também está para lá. A Cris também está lá, Marcão? Está sozinho aí com a Mel. Seu pai está fazendo almoço para você? Está fazendo almoço? Está comprando almoço, Mas está certo. Então estamos aqui mais uma vez servindo a Deus. É um privilégio sempre a gente poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E pensando no que nós poderíamos falar hoje, eu orei hoje e pedi para que o Espírito Santo me desse uma clareza para o que eu pudesse compartilhar com vocês algo que Deus colocasse no meu coração. A minha oração foi para que eu não falasse nada vindo de mim, do humano, mas viesse do coração de Deus, viesse do Espírito Santo de Deus. Então eu estou aqui como ferramenta de Deus, assim como todas as outras áreas da igreja, nós somos ferramenta, assim como o louvor, que tocamos agora aqui, louvamos a Deus, o pessoal do som, as pessoas que estão sempre aqui servindo diariamente. Então eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês, lá em Romanos 12, do versículo 9, nós vamos ler até o 13, Romanos 12, do 9 ao 13, eu estou lendo na versão NVT, e vou ler com vocês aqui, vai estar ali aparecendo no slide, você em casa também pode nos acompanhar, e diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Vamos orar? Pai querido e santo, mais uma vez, nós nos elevamos a Deus em oração, pedindo ao Pai a Tua misericórdia e as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai. Fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos que estão comigo aqui hoje, ao pessoal que nos acompanha pela internet, que o Teu Espírito Santo possa testificar esta palavra, em nome de Jesus, em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, é isso que nós pedimos no nome santo de Jesus, amém. Então, falar sobre relacionamento, da maneira que eu vou falar, é até curto, é breve, sobre tantas outras coisas que nós temos na Bíblia sobre relacionamento. Jesus, como em tudo, ele dá muitos exemplos sobre como se relacionar com as pessoas. Se Jesus não tivesse boa relação, não seria Jesus. Então, se você lê a Bíblia e vê a maneira como Jesus agia, então ele é um bom professor aí de estudo para falar sobre relacionamentos. E nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Falar sobre isso tem que ser um pouco cauteloso, porque nós cristãos, nós temos, eu acho, falando de mim um pouco, não quero abranger todos, mas todos nós temos dificuldades com relacionamentos. Não é fácil se relacionar, Nós nos vemos aqui nas programações de quarta e nos finais de semana. O mais tempo que a gente fica junto é o retiro, E daí nós vamos ficar lá no retiro, por exemplo, agora do carnaval, 4 dias.
Nós vamos acordar, tomar café da manhã junto, almoçar junto, jantar junto, vamos assistir palestras de manhã e à noite, vamos ter nossos momentos de lazer junto. Então lá como é que fala? Um tratamento de choque para os nossos relacionamentos, né? Muitos começam a ter bons relacionamentos no retiro, em outros eventos também, mas nós temos dificuldade, porque muitas vezes nós não sabemos como agir, como cristãos, como que nós devemos agir como relacionamento. Então, é muito assim abrangente. Talvez pudesse, depois do pastor Luquis, o pastor Nildo, estudar, de falar uma série de mensagens para nós, daí desses 3 meses, pregando sobre relacionamentos, princípios de relacionamentos de Jesus. Tem até um livro sobre isso, uma devocional de 40 dias, já foi feito aqui na igreja, não sei se todos lembram. Então, é muito assim abrangente. E eu queria trazer para vocês 3 características que nós vemos neste texto que nós acabamos de ler, de Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9. A primeira característica é a sinceridade. Ser sincero é fácil. Ser sincero é bom. Muitas vezes a sinceridade não é tão boa. Nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira característica é a sinceridade. Lá no versículo 9, eu queria ler de novo aqui, que fala assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Então, o destaque é: amem as pessoas sem fingimento. O amor deve ser sincero. Talvez uma das maiores dificuldades do cristão é amar de verdade. É muito difícil. Sabe por quê? Porque nós olhamos as pessoas, nós somos preconceituosos, nós fazemos um preconceito da pessoa. Às vezes, por exemplo, por que muitas vezes a juventude não se relaciona com os mais velhos? Porque na vivência dele, talvez, na família, o avô e a avó, os mais velhos, a tia, o tio, são pessoas que não são legais, não estão na mesma vibe, não estão no mesmo assunto, né? Não gostam das mesmas coisas, né? Por exemplo, eu nem convivi com meus avós, não tive essa oportunidade. Hoje eu tenho o privilégio de ter os avós da Morena. A avó da Morena, por parte de pai, ainda é viva, vai fazer 90 anos esse ano. A avó materna do Rio Grande do Sul também é viva, vai fazer 80 anos no ano que vem, faz 79 anos agora, acho que essa semana. E eu tenho essa convivência. Então, para mim é fácil, porque eu de vez em quando convivo com elas. E para quem convive o tempo todo, acaba tendo esse preconceito de que os mais velhos são chatos, digamos assim, né? Não consigo ficar perto, né? Não consigo ter um relacionamento, porque a gente tem um preconceito. Mas nós devemos amar com sinceridade as pessoas que estão à nossa volta, amar sem fingimento. E amar é aceitar até aquele jeito que talvez você, às vezes, não gosta muito. Cada um tem o seu jeitão, cada um é diferente. Não somos iguais, né? Nós somos diferentes, cada um tem a sua característica. Olha o Junião, por exemplo. O Junião é uma peça rara, né? Eu falo que ele é uma figura, ele é um personagem. Desde quando ele chegou aqui na igreja, a gente pega no pé dele com imitações e tudo mais, né? Quem for numa família aí, talvez, quem sabe, imitem ele de novo, né, Júnior? Então, calma, Júnior. Mas assim, eu tenho que amar o Junião, é o jeitão dele. Eu tenho o meu jeito, o Junião tem o jeitão dele. Mas eu tenho que amar ele sem fingir, sem fingimento, ser sincero com ele. Se eu convivo com ele muito, né, a ponto de vê-lo toda semana, 3, 4 vezes por semana, nós vamos ficando íntimos. E aí talvez,
você vá moldando o jeito que você deve tratá-lo e moldando o jeito que ele deve tratar você. Não deve haver, como que fala? Desrespeito. Não deve haver maltrato. Talvez ele vá assistir um programa que eu não goste. Talvez, não sei, Juan, quando você vai na casa dele, depois pode contar para mim, em segredo, o que ele assiste na televisão. Ele nem assiste televisão. Não assiste um seriado, não assiste um filminho de bang bang, não sei. Então você vai sentar e compartilhar com ele. Agora ele senta lá, você fala, meu Deus, não acredito que ele vai começar a assistir esse filme de faroeste de 1960, preto e branco. Né? Assistiu o Clint Eastwood. Olha aí, falei até o nome do cara. Você gosta desse filme? Já é mais moderno. Já é mais moderno, Missão Impossível. Tom Cruise, você gosta? Pô, nem eu assisti o último ainda. Tá vendo aí, ó, a gente julga. Eu achando que ele só assistiu os mais antigos. Legal, Junião, bom saber. Eu também gosto desse tipo de filme. Tá vendo como a gente combina? Porque daí você, ó, Junião, mas é que o negócio, eu nunca fui chamado para assistir um filme com você. Quem sabe um dia a gente assiste um filme junto, com uma pipoca, dá umas risadas. Eu posso te chamar um dia também, lá em casa, comer uma pipoca. Só não sei se a Anne vai querer assistir Missão Impossível com a gente. Mas nós devemos ser sinceros. Nós não podemos... Agora sim, a sinceridade tem um problema, né? Tem gente que é sincerão. Sabe aquele cara que gosta de ser sincerão? Eu falo o que vem na minha cabeça, eu falo mesmo. Eu olho para a pessoa, nossa, você engordou, hein? O cara fica as férias todas agora de janeiro, de dezembro e janeiro sem se ver. A primeira coisa que fala para o cara é, pô, você deu uma engordadinha, hein? O cara às vezes nem é íntimo. Pô, você está careca, hein? Viu o cara que fala isso? Você está ficando careca, hein? Pô, você tá... Pô, e fica... Ele olha para a aparência da pessoa e fica destacando característica da pessoa. Pô, isso aí, ó, e esse negócio aí. E essa pinta na testa aí, que o pessoal sempre fala para mim da minha pinta, né? E essa pinta aí. É indiano. Isso que é um sinal que só poucos têm. Acho que um dia Deus vai revelar. Então, assim, você viu que o pastor Marinaldo tem uma igual a minha, assim? Repara para você ver, o pastor Marinaldo tem uma igual a minha. A Nicole e a Raquel também, filha da irmã Mônica, também tem uma pinta igual a minha. Eu acho que nós somos separados. Mas a gente não pode, a sinceridade que o texto está falando não é essa, de você chegar para o outro e ficar falando, você se arruma mal, você se veste mal, você não é desse jeito. É ser positivo, é ser amoroso, é você dar uma característica boa. Então seja sincero, mas elogie. Fala assim, você hoje tá legal, você arrumou bem, hein? Domingão o Juarez chegou, eu vi ele arrumadinho ali, saindo aqui do culto à noite, e eu vi ele todo estiloso, tênis preto, camisa preta e uma calça marrom. Eu olhei para ele, cara, parabéns, muito legal, tua roupa estilosa, combinou, está bonito. A gente tem que guardar aquela sinceridade ruim, que vai machucar, que vai magoar as pessoas, para nós. Ou aqui, você gosta de ouvir algo ruim sobre você? Às vezes você está com preguiça, você não saiu de casa, não quis se arrumar, não quis pentear o cabelo, sei lá, não acordou bem. Aí chega aqui na porta da igreja, o irmão te vê e fala, não penteou o cabelo, hein? Brigou com o pente. Pô, não se arrumou hoje? Você não passou a camisa, né? Pô, eu vi que você não passou a camisa, você não passa a camisa. Guarda para você a sinceridade. Agora, a sinceridade de amar sem fingimento, aí sim, exponha para fora e compartilhe isso com as outras pessoas. Ame de verdade. Ame os seus amigos, ame o seu cônjuge, ame a sua namorada, ame os seus filhos. Filhos, ame os seus pais. Irmãos da igreja, amem os irmãos em comunidade. Apesar de diferentes características, demonstrem amor. Talvez a tua sinceridade de amar sem fingimento vai trazer felicidade, alegria e autoestima
para as pessoas que estão ao seu lado. Nós temos que aprender a fazer isso. É um exercício. Temos que exercitar, lembrar que eu tenho que chegar e ser positivo. Criticar, deixa para os, por exemplo, o líder tem que ser criticado às vezes, deixa para o pastor. Ou deixa para os mais íntimos. Mas, por exemplo, hoje o louvor estava maravilhoso, viu, Júnior? A primeira música que vocês cantaram me levou lá para 1990. Estava show de bola. Tudo entrosado, bateria, o pessoal da percussão, o Marcão fazendo um acústico ali, hoje estava um eletroacústico hoje, né? O Johnny ali arrebentando no baixo. Estava beleza, estava maravilhoso. Nós temos que elogiar. Sabe por quê? Porque aí você dá um incentivo, a Melzinha aqui, cantando já. Fiquei pensando, Melzinha, quando for a Anne aqui no louvor, cantando aqui, eu vou ficar muito feliz, assim como o Marcão deve ficar. Sinceridade. O amor deve ser sincero. A segunda característica é a intencionalidade. Versículo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Amem-se com amor fraternal, intencionalidade, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. O que significa amor fraternal? Eu coloquei lá. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimento positivo, como eu falei agora há pouco, e construtivos, podendo até em certos momentos levar um indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Caramba, olha o significado. E a instrução de Paulo no livro de Romanos é para que nós amemos com amor fraternal. Fraternal está embutido todo esse significado que eu trouxe para vocês agora, que eu vou repetir. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte. Como assim, ser carinhoso? Eu ser carinhoso? Sim. E tem que ser muito carinhoso. Tem que ser dedicado, de interesse pela figura do outro, tem que me interessar pela figura do outro. Eu não posso olhar e fingir que não vi, desviar o caminho porque eu não suporto tal irmão aqui da igreja. Pelo contrário, eu tenho que me interessar pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos. Eu falei agora há pouco, de nós darmos palavras construtivas. Eu nunca gostei de uma coisa, nunca. Eu nunca gostei que me falasse que eu não posso fazer, eu não sei fazer. Me ensina então, pô. Meu pai, talvez, meus tios também, da parte da minha mãe, talvez pela educação que trouxeram de casa, que aprenderam do avô, do meu avô, né, coisas mais antigos, tinha essa mania. Ô tio, você, sai daqui, você não sabe, você não sabe fazer. Ué, então me ensina. Eu lembro que a minha irmã era pequena, o telefone tocava, ela ia atender o telefone, minha mãe vinha lá da cozinha, sai daí que você não sabe atender telefone. Deixa, ensina. Não fala que não sabe. A Anne, nova, né? Tudo é novidade. O interfone toca lá em casa, eu quero atender. Ela corre lá. Aí, às vezes, nem eu deixo para ver, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião lá em casa, ela atende o interfone, já sabe apertar lá onde que libera para abrir a porta lá embaixo. Ela, alô? Quem que é? Ela pega, abriu, a pessoa abriu, papai abriu. Já está até alcançando para colocar o interfone no negócio lá, gente. Antes tinha que pegar ela no colo, agora já está alcançando. Estou ensinando ela, não estou falando assim, você não sabe. É muito ruim isso. Quando eu vim para Curitiba, eu trabalhei no material de construção com meu tio. Meu tio é um desses, que só ele sabe e ninguém mais sabe. Né? E, por sinal, ele sabe muita coisa. Mas aquela mania de que os mais novos não sabem. Quando eu cheguei em Curitiba, eu tinha 19 anos, fiz 20 anos, aqui em 2001.
E aí fui trabalhar no material de construção, e eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui muito ousado. Nunca tive medo das coisas. E eu queria dirigir. E aí meu tio, a gente no material de construção, tinha uma F4000 ou F1000, não lembro. Mas era um caminhão de carroceria, onde a gente usava para carregar o material de construção para entregar. 4000, né? E eu falava, ô tio, você não sabe dirigir, piá? Você não sabe dirigir? Falava para mim. E meu primo, da minha idade, dirigia o caminhão. E o meu pai, a gente nunca teve carro, então não tinha quem me ensinasse a dirigir. E meu tio falava, você não sabe dirigir, piá? Aí um dia, passou lá uns 3 meses que eu estava no material de construção, o motorista nosso lá, na época, trabalhava com a gente, seu João, falecido seu João, então, inclusive, morreu um tempo atrás. Ele falou assim, Rodrigo, um dia eu vou ensinar você a dirigir. Ele falou, você dirige caminhão, você dirige qualquer carro. Eu falei, beleza, um dia você deixa. E aí um dia virava a quadra e ele, nós vamos até lá no final, pode levar. E eu, quem dirigiu o caminhão já sabe, o caminhão ele é mais leve, a embreagem, né, Jonas? Solta facinho, vai embora. E eu ficava todo faceiro dirigindo lá o F4000. Cara, quando eu vi, eu já estava indo nos locais de entregar material de construção, manobrando o caminhão e colocando no portão, assim, entrando de ré. Porque ele me ensinou. Ele falou, entra ali, olha no retrovisor, usa o retrovisor, não fica olhando para trás. Né? Me ensinou certinho. Aí, de vez em quando, eu provocava meu tio, né? Ô tio, posso dirigir hoje? Pia, você não sabe dirigir. Eu falava, mal sabia ele que eu já estou dando na boleia nesse F4000 aí. Se ele me assistir hoje, tio, puxa vida, dirigir o caminhão. Ele me ensinou, alguém tem que ensinar. Então, seja construtivo. Podemos, até em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por nós mesmos. Amar com amor fraternal é você se sacrificar pelo outro. Fazer coisas impossíveis que talvez você só faria por você, mas você fazer pelo outro. Temos que ser intencionais. Mas eu sou tímido. Tem que ser intencional também. Nós que somos extrovertidos, nós temos mais facilidade. Mas os introvertidos têm dificuldade. Mas temos que ser intencionais também. Às vezes um sorriso, um cumprimento. Quer ver um exemplo? Minha esposa não vai ver hoje aqui, né? Ela deve estar lá com a Anne assistindo alguma coisa. A Morena, para quem não conhece, ela é muito tímida. Gente, ela é muito tímida. Eu não conhecia alguém tão tímida até conhecer a Morena. Todo jeito que vocês veem ela aqui na igreja, ela é em qualquer lugar. Quando nós vamos para a casa dela lá em Santos, com os pais dela, com os tios delas, com a avó dela, que ela fala, estou com saudades, quero lá vê-los. Ela sente a saudade. Mas tem vezes que eu chego lá, a gente chega lá, daí agora, a primeira a ser cumprimentada é a Anne, né? Oi, netinha, aí fica lá meia hora com a netinha, aí lembra da gente. Oi, genro. Né, eu sou o genro, né? Aí me abraça e tal. E às vezes a Morena passou com as malas lá para o quarto, que é a casa dela, né? Eu tenho que ir lá falar para ela, você cumprimentou seus pais? Ela cumprimentei, eu não vi. Daí eu falo, vai lá, abraça teu pai e tua mãe. Porque ela é tímida, até com o pai e com a mãe dela. Ela e o irmão dela, então você precisa ver a conversa. Parece duas corujas. Você olha, mal é mal conversa. Mas fica íntimo, fica amigo dela. Boa prosa, inteligente, demais. Ela é professora. Uma coisa, alguns aqui da igreja já foi aluno dela. Inclusive, esse ano ela vai dar aula no Joffre de novo, aqui embaixo, aqui, no Lindóia, Fani, né? Gente, ela é outra pessoa dando aula. Ela estava dando aula num determinado colégio, e é colégio do estado, mas é um colégio por indicação, e aí ela não está mais nesse colégio. Até hoje, os alunos encontram com ela, mandam mensagem e falam, o que a gente precisa fazer para você voltar a dar aula aqui para a gente? Sabe por quê? Porque ela é intencional.
ela precisa, no ambiente dela de trabalho, fazer com excelência. Ela precisa agir com intencionalidade. Ela precisa, através das ações dela, mostrar o amor de Deus. Nós precisamos ser intencionais em nossos relacionamentos. Temos que nos dedicar em nossos relacionamentos. Não devemos só esperar que nos trate bem, que nos convidem para algo, esperar que só façam por mim. Nós temos que agir de maneira proposital, se preocupar com o próximo, tratar com carinho. Devemos fazer isso. Talvez, por alguma ferida ou mágoa, você tenha dificuldade em agir dessa forma. Talvez você morava em outro estado, que é super receptivo, e de repente você se vê em Curitiba, um povo mais calado, mais tímido, e aí você fala, eu não cumprimento ninguém, porque ninguém me cumprimenta. Eu entro no ônibus, não falo com ninguém mesmo, ninguém fala comigo. Eu ando com o Uber, não troco uma palavra. Vou no mercado, não cumprimento ninguém. Não. Pelo contrário, nós como cristãos, nós temos que ser diferentes. Ah, meu amigo, até rir, forçado você tem que às vezes. Ninguém tem nada a ver com o teu problema. Saiu de casa, meu amigo, sorriso no rosto. O teu sorriso pode alegrar a vida de alguém. Não deixe que uma marca do passado atrapalhe os seus relacionamentos do futuro. Talvez Deus está esperando que você entenda isso, para você ser intencional com alguém próximo de você. Um filho, sei lá, uma filha, um pai, uma mãe. Nós temos que dar o primeiro passo como cristãos. Não podemos esperar que só nos faça algo. Tem gente que é assim, né? Eu só vou fazer se fizer por mim. Ou faz e fica esperando que também faça por ele. Não. Faça, sem esperar nada em troca. Mas faça algo. Dedique-se uns aos outros em amor fraternal. Quer ver uma coisa? Hoje, eu estou, janeirão é mais devagar o serviço, a Morena está de férias ainda, e a gente tinha que resolver umas coisas no banco. E a gente foi no Banco do Brasil aqui, na Brasília. E aí, pegamos a senha, sentei, e daqui a pouco chamou a senha e sentamos com o atendente. Rapaz novo, e aí quando eu falei para ele a minha dificuldade, meu problema, ele já foi solucionando, e logo vi que o sotaque dele não era daqui. Daí eu falei, bom, curitibano ele não é. E estava muito simpático. Eu falei, não é curitibano, estou brincando. Desenvolveu uma conversa comigo, e foi, eu já dei uma forçada para ver o nome do crachá dele, olhei Felipe. Aí, batendo um papo vai. Gente, ele me ajudou no que eu precisava. Mas eu saí de lá sabendo que o nome dele é Felipe, que ele tem uma filhinha, ou um filhinho, não lembro agora, de 7 meses, ele é recém-chegado do Rio de Janeiro, concursado novo, Júnior, do Banco do Brasil, acabou de entrar no Banco do Brasil, agora no último concurso. A esposa dele, sabe de onde que ela é, Rose? Umuarama. Aí eu falei, caramba, Umuarama, lá na minha igreja tem um monte de gente de Umuarama, tem mais umuamarense do que gente lá na igreja. Só agora aqui tem 3, o Ricardinho, a Rose e o José Carvalho. E o André lá em cima. O André não parece que é de lá. Lá de Umuarama, eu falei, pô, de Umuarama. Aí batendo papo com o cara, e tal, eu falei, beleza, e aí ele me falando, conversamos sobre escola futuro para a filha dele, né? Aí quando eu falei da igreja, ele falou, minha esposa é evangélica, estamos procurando uma igreja. Aí eu já, me dá seu contato, vou te mandar as programações da igreja, o horário que tem culto, lá tem um evento lá, uma programação que é de mãe para mãe, é excelente para a tua esposa agora que está com um neném recém-nascido. Temos programações para os homens, para casais. Cara, você que é super novo, você vai gostar. Batemos um papão, propositalmente.
Eu não tinha nada que conversar com ele. Eu podia entrar lá, ele resolver um problema, e eu sair de lá sem saber como era o nome dele. Né? Muitas vezes nós fazemos isso. Eu tenho conta lá, ele é o gerente, ele me atende e eu vou embora. Mas não, eu saí de lá talvez com um futuro amigo. E eu faço amizade fácil, gente. Se ele me ligar amanhã, falar, venha tomar um café na minha casa, eu vou. E aí ele mora aqui no Fani. Eu falei, não acredito, você mora pertinho, cara. Então, vamos na igreja lá, já passei para ele o link do culto, já passei para ele o endereço da igreja, e vou convidá-lo para estar com a gente aqui no domingo. Vamos ser intencional, vamos para cima. A gente tem que fazer de propósito, amar com amor fraternal. As nossas atitudes, gente, as nossas atitudes intencionais podem mudar as ações das pessoas à nossa volta. Eu sempre falo isso, nós temos que falar bom dia mesmo. A Morena, ela morre de vergonha que quando a pessoa é estrangeira, eu gosto de tentar falar na mesma língua que ela. Inglês eu não me arrisco, mas espanhol eu sempre tento falar. Quando eu vou num balcão de uma padaria, e eu vejo que a menina ou o rapaz é espanhol, fala espanhol, eu fico escutando, eu falo meio enrolado, e quando eu vou sair eu falo, gracias, Deus te bendiga. Poucas palavras, mas eu fiz força. Fala, poxa vida, ele fez força para me responder na minha língua. É lógico que é bom que ela aprenda o português, né? Mas nós também podemos fazer uma forcinha para que ela se sinta em casa, se sinta acolhido. Aliás, sobre se sentir acolhido, é a nossa terceira característica, que é a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Nós temos que ser hospitaleiro. Hospitalidade ou compartilhar com os santos é uma das marcas mais visíveis de relacionamentos saudáveis. No primeiro século, com todas as perseguições e necessidade, eram reais e imediatas. Muito embora o contexto de nosso dia sejam muito diferentes, creio que temos perdido de vista o conceito de hospitalidade. Nós perdemos muito isso de receber, de abrir as portas, de ser hospitaleiros. Isso da capital, morar em capital, a modernidade das coisas, o tempo, né? O trabalho, os filhos, as coisas do dia a dia, nos fez ficar mais sozinhos, não querer receber as pessoas. Chamar para tomar um café. Não estou falando para fazer isso com estranho, não. Alguém que você nunca viu na rua, vamos tomar um café lá. Você nunca viu. Como é que eu vou chamar para alguém para ir em casa que eu nunca vi? Tomar um café lá com a minha filha e com a minha esposa. Agora, irmãos aqui da igreja. Tomar um café, bater um papo com irmãos de outra idade, adolescentes, ou mais velhos, ou jovens. A gente perdeu isso. Hoje, um amigo meu postou, lá de São Paulo, Pindamonhangaba, postou uma foto dele e das irmãs dele. Aí eu fui e comentei assim, lindos. Aí ele me mandou um abraço, que saudade que deu. A gente, quando morava lá em Pindamonhangaba, a gente morava num outro bairro, era longe da igreja. A igreja era em Moreira César, que era um distrito de Pindamonhangaba. A gente morava num bairro que chamava bairro Maricá. Então, muitas vezes, tinha que pegar 2 ônibus para ir. E, olha, a maioria dos domingos, nós vínhamos para a igreja de manhã e só voltava para casa de noite. Porque a gente ficava na casa dos irmãos. A gente saía da EBD, do culto, ia, almoçava na casa do irmão, passava a tarde lá, tomava banho lá, e depois ia para a igreja e à noite ia para casa. Às vezes eu já vinha no sábado, porque tinha
os embaixadores do rei, tinha aula de música, de flauta. Eu vinha no sábado e já ficava na casa dos meus amigos. Isso era de lei. Eu levava eles na minha casa, mas também era mais longe. Então, a gente ia eles na minha casa quando estava de férias. Mas eu na casa deles, era todo domingo, e eu era rueiro pra caramba. Eu adoro ficar na rua, eu adoro ir na casa das pessoas. Minha filha é assim hoje. Acaba o culto aqui, ela vem em mim, papai, nós vamos sair com alguém hoje? Quero sair com alguém. A gente pode chamar um amigo, alguém que tenha criança. Filho, não tem alguém que tenha criança hoje. Pode ser algum lugar que tenha brinquedo? Pode, filha. A gente vai a algum lugar comer que tem um brinquedinho para você brincar. Ela adora. Está com os adolescentes, está com os jovens. Ela chega, conversa. A bichinha é ligeira. Me lembra muito, porque eu também era assim. E espero que nós melhoremos nesse aspecto, para quando ela crescer, ela continuar com essa coisa de ser hóspede. A minha mãe, gente, Dalila, eu chego até a brigar com ela. Ela é muito hospitaleira. Meu pai também, muito hospitaleiro. No período que a gente já veio morar em Curitiba, já morou com a gente uma menina, que eu não lembro o nome dela agora, Mariana, não sei se o Ricardinho lembra dela, morava com a gente. Já morou um outro menino que vivia lá em casa. O Pedro da Antônia já morou lá, o sobrinho da Antônia já morou com a gente lá em casa. Teve um menino que uma vez eu trabalhava na Luz e Vida. Eu vi que eu estava falando, atendi um casal de Pernambuco, do Recife, conversando com eles. E aí ele, meu filho está aqui, estamos com alguns problemas, tal. Daniel, o nome do menino. Quando eu vi, ele estava morando na minha casa. Falei com a minha mãe, traz para morar aqui. Morou em casa 3 meses. Um amigo meu me ligou e falou, Rodrigo, passei, ele me chama de Urso, que meu apelido lá em São Paulo é Urso. Ele falou, Urso, passei aí numa faculdade aí, na Uniandrade, vou fazer administração. Cara, venha para cá, ficou em casa quase 6 meses, Ricardinho, Carlinhos, legendário hoje também. Morou em casa, ele só foi embora, estava alugando a casa dele aqui no Guaíra, ele passou num concurso da Petrobras, e aí foi embora, mora em Santos hoje. Hospitalidade, temos que abrir nossas portas, temos que ajudar o irmão, ver se está passando necessidade, e ajudar. Precisamos abrir nossas casas e nossas vidas para os outros irmãos. Isso é um grande desafio nosso, de a gente ser hospitaleiro. Eu sei que é difícil, mas às vezes tem alguém precisando da sua hospitalidade aqui na igreja. Às vezes tem alguém que está morando longe, não está podendo frequentar os cultos, porque a logística é muito grande. Eu sei que tem gente que mora na região metropolitana, vem para cá e fica na casa de alguns irmãos aqui e só vão embora à noite. Porque às vezes a logística é ruim. Eu moro aqui do lado da igreja. Teve uma época que morava aqui mais para trás, no Lindóia, quando tinha aula de dança, aquelas coisas todas que eles preparam, ia um monte de gente lá em casa tomar banho, para depois voltar para o culto, para a gente ajudar nessa logística. Às vezes, eu encontro a Priscila almoçando no Mufato ali, que ela mora ali perto, né, Priscila? Época de escola, almoça com os meninos ali, quando quer fazer uma comidinha, vai almoçar ali. A gente nunca sentou, né, Priscila, para almoçar junto, né? Vamos fazer isso a próxima vez. Próxima vez eu te ver lá, vamos sentar um na frente do outro ali. A gente passa, vê o conhecido, tudo bem? Bom, e vai para lá. São irmãos da mesma igreja, da mesma comunidade. Servimos o mesmo Deus. E às vezes nós damos aquela fugida. Temos que ser hospitaleiros. Praticar a hospitalidade. Então, relacionamentos saudáveis são essas 3 características que eu compartilho com vocês hoje. A primeira delas é: amem com sinceridade, sem fingimento. A segunda é intencionalidade. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E quando eu falar fraternal,
lembra do significado de fraternal, abrange muitas coisas. Hospitalidade, pratiquem a hospitalidade. Todas as vezes que você estiver praticando uma dessas 3 características, você vai estar agradando o coração de Deus. Porque esses princípios são princípios de Jesus Cristo. Esses princípios são princípios que nós aprendemos com Jesus. O próprio Jesus foi hospedado numa estebaria para nascer. Se não tivesse aquele local, aonde será que Jesus nasceria? Ele já foi hospedado e depois veio ao mundo. Quem sabe nós pensamos assim, que nós estivemos recebendo alguém ou praticando essas características, nós vamos estar agradando o coração de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por esta palavra nessa noite. Te agradeço, Deus, por falar ao meu coração, falar ao coração dos irmãos. Obrigado, Pai. Eu lembro aqui de ter participado ou ter sentido essas características algumas vezes na minha vida, através dos irmãos que o Senhor já colocou de convívio na minha vida. Tantos anos outra igreja em São Paulo, depois aqui em Curitiba, fomos tanto ajudados. Então, para mim isso é uma coisa, Pai, que faz toda a diferença no meio do povo de Deus, Pai. Nós possamos nos tratar com sinceridade, com amor sem fingimento, sem olhar, ó Pai, com preconceito, mas olhar e entender que nós somos filhos de Deus e nós podemos amar uns aos outros, ó Pai, como o Senhor nos amou. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser intencionais, como muitas das vezes as pessoas foram intencionais comigo. Eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou elas na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha esposa. Obrigado, Pai, pelas pessoas intencionais que o Senhor colocou na minha vida, e que nós possamos aprender a agir com intencionalidade, Deus. Ó Pai, obrigado por muitas vezes nós sermos hospedados, ó Pai. Obrigado pelas pessoas hospitaleiras que o Senhor colocou em nossas vidas, e hoje nós podemos retribuir da mesma forma, que nós possamos, ó Pai, praticar, ó Pai, mais vezes esse papel aqui na comunidade Lindóia, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, nos amar entre irmãos, ser hospitaleiros, olhar o próximo e ajudar naquilo que for necessário e o que estiver ao nosso alcance, ó Pai. Em nome de Jesus, nos afasta de tudo aquilo que é mal, de amigos abusivos, de pessoas, ó Pai, que só querem serem servidas, mas que todos nós possamos, ó Pai, viver em unidade, servindo uns aos outros, ó Pai, e principalmente servindo a Cristo e a igreja juntos, ó Pai, como nós temos feito tantas e tantas vezes. Nós agradecemos por esta palavra e te agradeço, ó Pai, por esta mensagem também, ó Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações. É essa a minha oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém.